Nada como um dia após o outro. Apareceu de novo denúncia da mansão de Flávio Bolsonaro. Engraçado, né? Eles entraram contra mim, o PL, no Conselho de Ética, porque eu denunciei uma mansão lá em Angra dos Reis, que Flávio Bolsonaro tinha tomado do Richarlison. Isso é matéria antiga. Richarlison é o Pombo, jogador do Brasil, bom de bola. Eles entraram além no Conselho de Ética, o próprio Flávio Bolsonaro, com uma ação contra mim na Justiça. Agora o Richarlison comprova que está com a pendência judicial e que gastou 10 milhões e que esta casa foi simplesmente posta para Flávio Bolsonaro e a família Bolsonaro, algo que era dele. E envolve também outras pessoas, como o Alencar Silveira Júnior, que também é parte integrante da propriedade e tomou prejuízo. Ficou provado, mais uma vez, que o que eu disse não tinha nada de fake news e nada de mentira, pelo contrário. Aliás, quem assinou esses processos contra mim, sabe quem foi? Sócios Cavalcante. E hoje aparece de novo outra ação da Polícia Federal contra os sócios, que guardou dinheiro em mala e agora dinheiro em livros, hein, pessoal? Tem que ver se ele não fez isso com a Bíblia Sagrada também. Olho vivo, eu tinha razão. O Richarlison que comprou a casa em Angra, que o Flávio Bolsonaro foi lá, olhou e falou, porra, eu gosto dessa casa, eu vou tomar essa casa pra mim. Você acompanhou essa história? Não, me conta isso. Vamos lá. Uma casa numa ilha chamada Ilha Comprida em Angra dos Reis. Uma puta casa, piscina com cachoeira na beira do mar. O Flávio Bolsonaro para nessa casa, e aí tem um camarada que é dono. Essa casa tinha sido da Clara Nunes, lá da MPB e tal, e aí o camarada comprou essa casa em começo dos anos 2000. E aí o Flávio vai e conhece a casa e fica completamente encantado, a ponto de ter voltado pro iate que ele estava com o advogado dele. Ele foi, pegou um drone do iate lá, do mega iate que eles estavam, e filmou a casa por cima, postou no Instagram, etc. O dono da casa estava vendendo a casa e vendeu pro Richarlison, jogador de futebol. Jogador de futebol. Em sociedade com o empresário do Richarlison. O advogado do Flávio volta pra esse camarada um tempo depois e fala assim, olha, eu preciso comprar a sua casa. Aí o cara fala assim, poxa, cara, obrigado, mas na verdade eu já vendi pro Richarlison. O advogado do Flávio, aí olha só que vagabundagem. O advogado entrou com uma ação em conluio com os herdeiros da Clara Nunes. Dizia, não, na verdade, isso aqui é da mamãe, é da vovó. E aí, a mulher do empresário do Richarlison, grávida, estava na casa, a polícia apareceu lá de noite, tirou ela com as roupas dela, de tudo, desocupou com uma ordem judicial para desocupar a casa. E os caras pagaram milhões, mano, porque o seu Flávio Bolsonaro gostou da casa. Olha o nível de loucura dessa gente. Que lembra daquela mansão que a gente falou aqui lá atrás, há 4 anos? Nós falamos sobre a disputa de uma mansão de 10 milhões, que envolve Richarlison e o Flávio Bolsonaro. Vídeo de advogada imobiliária reacendeu uma disputa que se arrasta há anos e envolve posse, propriedade e o nome de Flávio Bolsonaro. Presta atenção. Essa antiga disputa judicial por uma mansão em Angra dos Reis envolve o advogado Willer Tomás, advogado do Flávio Bolsonaro, e que arrolou o Flávio Bolsonaro como testemunha em um processo. E voltou a repercutir nas redes sociais nessa semana, após um comentário do jogador Richarlison em um vídeo da advogada imobiliária Ana Paula Zantucci. O caso ressurgiu na terça-feira, no dia 30, quando ela publicou a gravação explicando o caso. E nos comentários da publicação, o atacante, ex da seleção brasileira, afirmou ter investido 10 milhões na compra do imóvel e disse que perdeu o imóvel. Ele disse, o Richarlison, realmente gastei em torno de 10 milhões lá e simplesmente me tomaram. E eu estou até hoje sem receber minha grana. Eu lembro aqui que desse caso, gente, teve polícia. O Flávio Bolsonaro e o advogado deles foram com a polícia à noite tirar as pessoas que estavam morando lá. Eu lembro desse caso. Vamos repercutir o vídeo dela aqui, né? Vamos ver. Foi pra Copa, isso todo mundo já sabe. Agora, a fofoquinha que eu vou te contar agora, eu duvido que você saiba. O que aconteceu? O Richarlison comprou uma mansão avaliada em 10 milhões de reais. Ele comprou a propriedade. 2 anos depois, o advogado do Flávio Bolsonaro, e talvez o Flávio junto, comprou a
posse desse imóvel. Qual que é a diferença? Muitas. E agora eles estão brigando para quem tem, de fato, a posse, que no caso é o Willer Tomás, advogado do Flávio, porque ele comprou posse. O que aconteceu? O Richarlison comprou a propriedade do imóvel junto com o proprietário. Mas, aparentemente, existia na matrícula um registro de venda de posse em 1968, salvo engano. E a empresa desse advogado comprou a posse. E agora ele entrou com uma... Agora não, né? Ele entrou com uma ação de reintegração de posse, conseguiu pegar a posse de volta. Por mais que o Richarlison e o seu empresário Rodrigo Velasco tenham a propriedade, a posse está vendida para uma terceira pessoa. Por isso que é extremamente importante, antes de comprar, você verificar toda a matrícula do imóvel e ver como que está aquilo, apesar de ser muito antiga. Como não houve um cancelamento dessa venda, dessa cessão de posse, ela foi repassada para a empresa desse advogado, Willer Tomás, em 2022. E agora existe essa briga aí para quem tem a posse. Porque por mais que você tenha a propriedade, não necessariamente você tem a posse. O processo de reintegração de posse ainda se discute, e aí cabe uma questão extremamente interessante. Eu não estou tomando partido, eu estou contando fatos, em que uma das esposas da M Locadora, que era a empresa que tinha essa posse, alega que ela foi induzida a erro e foi enganada ao ir no cartório e assinar esse contrato que passava a posse agora recentemente. Agora está se discutindo não só a posse, mas a legalidade dessa posse, porque se você faz um contrato ali simulado, ou que você induz o outro a erro, coação, etc., esse contrato ele pode de fato ser anulado. Então, inicialmente começou discutindo quem tinha posse, de fato, o Willer Tomás, porque ele tinha um contrato de posse, apesar da propriedade ser de outra pessoa. Mas agora a discussão é a legalidade dessa posse, porque se esse contrato foi firmado com alguma irregularidade, pode sim ser anulada e ser descartada e voltar tanto a propriedade quanto a posse para o Richarlison e o seu empresário. E aí, meus amigos, como eu digo, né, o direito imobiliário está em tudo, em todos. Não tem pra onde vocês correrem, não. Depois de gravar esse vídeo, com a repercussão toda, e o próprio jogador Richarlison se manifestou e disse que investiu 10 milhões e perdeu a mansão, a casa dele que ele comprou. Aí ela tirou do ar, o advogado do Flávio Bolsonaro ligou para ela, houve umas coisas aí, ameaças e tal, mas eu lembro desse caso aí. O Flávio Bolsonaro é metido em muita treta, muita treta. Lembram que o Flávio Bolsonaro, a família Bolsonaro, de acordo com reportagens do UOL, comprou 51 imóveis em dinheiro vivo, isso um grana, não sei de onde que vinha esse dinheiro. E aí, de repente, eles aparecem com um documento dizendo o seguinte: olha, a gente tem posse desse imóvel. Mas o imóvel não era deles. Porque se fosse deles, eles tinham vendido o imóvel para o Richarlison. Depois, aí o proprietário vendeu. De repente, gente, tem muita maracutaia, muita treta, né, dentro da advocacia, dentro de gente que é maldoso e dentro de gente que é pilantra. Eu lembro desse caso lá. As pessoas se aproveitam de qualquer brecha. Não é dele, mas o documento antigo dizia o seguinte, o cara já tinha vendido para outros e para outros, mas aí ele pega o documento, e aí o Flávio Bolsonaro, porque, segundo informações que saíram na época, nos jornais, o Flávio Bolsonaro ficou louco pelo imóvel. Veja, o Flávio Bolsonaro visitou o imóvel e havia ficado louco pelo imóvel, que é muito lindo, né? Tem cachoeira ao lado, de frente para o mar, coisa assim magnífica. E ele bateu o pé. E de repente eles aparecem com essa posse. Muito estranho, gente. Muito estranho mesmo. Nada que envolve essa família você pode acreditar. Essa família é extremamente pilantra. Aliás, quando eu digo que essa família é pilantra, é porque já foi apontado pelo Ministério Público lavagem de dinheiro, né, lá naquela chocolate, naquela loja, né, foi apontado na época. Depois o Bolsonaro era presidente e abafou tudo. Já foi apontado ligação com milícia, o Flávio Bolsonaro, amigo do Adriano Magalhães da Nóbrega, que tinha esposa e mãe trabalhando no escritório dele. Ele condecorou o cara, chefe do escritório do crime das milícias, e quem manda em muita questão imobiliária lá é a milícia. Então isso voltou à tona novamente, e agora o próprio jogador disse isso. Na esteira desse problema com mansão, gente, o Lindenberg pede à PF que investigue mansão usada por Flávio Bolsonaro em QG. Eles adoram mansões. Você vê que o Flávio Bolsonaro comprou uma mansão sem ter dinheiro para isso. Poderia ter, mas assim, limpo, de onde ele disse, essa daqui que eu estou tirando, nem.
Aí emprestou do Banco BRB. Emprestou e quem autorizou o empréstimo dos milhões foi o presidente do BRB que está preso hoje, que era amigo do Vorcaro, que ia comprar o Banco do Vorcaro para encobrir o rombo que o Banco do Vorcaro, o Banco Master, tinha. Tudo uma treta só, uma coisa assim de louco. Vamos ver aqui o que disse o parlamentar. Federal com a notícia de fato para investigar o papel do BRB, um banco público, na compra da mansão particular do Flávio Bolsonaro, e aqui o coordenador de campanha comprou também uma mansão que hoje é o QG da campanha do Flávio Bolsonaro. Quero lembrar você, Paulo Henrique Costa era o presidente do BRB, está preso, ligação com o Vorcaro, com todo o escândalo do caso Master. Veja, BRB não poderia dar um empréstimo ao coordenador de campanha do Flávio de 10 milhões e meio de reais. Ele tinha que ter um salário de 429 mil reais. Foi a mesma coisa naquele imóvel de 6 milhões, que também veio de empréstimo do BRB, que o Flávio quitou. Dinheiro ninguém sabe de onde veio. 27 anos antes. Olha, aí tem muita treta. A gente suspeita sim do envolvimento do Vorcaro nessa operação, com Paulo Henrique Costa, com o BRB. Já era o modo de financiamento dessa campanha do Flávio Bolsonaro. Agora, gente, é impressionante a fixação desse Flávio Bolsonaro com mansões. Eu quero que você veja aqui o que aconteceu na treta dele com o jogador Richarlison em relação à ilha em Angra dos Reis. Em 2020, Flávio se encantou por uma propriedade de 10 milhões de reais na paradisíaca Ilha Comprida, em Angra dos Reis. O problema é que o imóvel com 11 suítes, cachoeira própria e até heliponto já tinha dono. Pertencia ao jogador de futebol Richarlison, que havia comprado a casa poucos meses antes. Mas um amigo de Flávio, o advogado Willer Tomás, entrou na justiça e deu um golpe. Ele conseguiu a posse da casa do dia para a noite, expulsando a esposa do empresário de Richarlison, que estava grávida e morava no imóvel. A história virou uma verdadeira confusão na justiça, com acusações de invasão de propriedade, suspeitas de grilagem e disputas sobre quem realmente tinha direito à mansão. Vocês entendem esse negócio aí? É tremendo, gente. Essa coisa é tremendo, né? E isso ainda vai dar o que falar. Eu espero que o PT lembre-se disso na campanha. A casa roubada do atacante Richarlison. É isso aí. O Richarlison, o atacante da seleção, esse cara comprou uma casa numa ilha com o dinheiro dele. Ele ganha muito dinheiro fora do Brasil, dinheiro honesto, comprou. Só que tinha outra pessoa de olho nessa casa. É justamente Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro é um mafioso, com conexões dentro de todo o sistema de justiça, e era o cara que tocava a rachadinha. Ele é o cara mais perigoso dessa família. E aí ele conseguiu arrumar um imbróglio na família que era dona da casa antes do Richarlison comprar. Sabe o que o nosso queridíssimo Flávio Bolsonaro faz? Consegue um despacho muito do estranho, e a gente sabe como certas instâncias da justiça carioca, que inclusive o Flávio usou pra se livrar no caso da rachadinha, podem ser utilizadas. Ele foi lá e tomou a casa do Richarlison e conseguiu um despejo, né, uma reintegração de posse com a mulher do Richarlison lá dentro grávida. Ela foi tocada pra fora com as roupas, com móveis, com tudo. Você que tá assistindo esse vídeo, que eventualmente é um bolsonarista, pô, como é que você aceita uma coisa dessas? Porque é um escândalo. Isso não é brincadeira, é um escândalo. Atenção, gente. Você está no Critica Brasil, quero agradecer as pessoas que estão colaborando com o canal. Se você está ao vivo, colabore com o canal aqui, gente, por favor, né? Eu vou daqui a pouco ler a mensagem daqueles que estão mandando aqui o Pix para nós, por favor. Colabore com o Pix 61983046113. A operação foi autorizada pelo ministro Flávio Dino do Supremo Tribunal Federal. A Polícia Federal fez buscas em Goiás, Minas Gerais e no Distrito Federal e apreendeu cerca de R$160 mil em espécie, além de dólares e relógios de luxo. Num escritório de advocacia de Brasília, os agentes encontraram dinheiro escondido num livro falso de direito. A operação de hoje foi um desdobramento de uma outra em dezembro do ano passado, que teve como alvo o deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL.
Na época, policiais apreenderam R$ 468 mil em dinheiro vivo dentro de um guarda-roupa no apartamento usado pelo parlamentar em Brasília. O deputado Sóstenes Cavalcante alegou que o dinheiro em espécie veio da venda de um imóvel em Minas Gerais e que não depositou no banco por causa da correria do trabalho. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro estava guardado em sacos plásticos e as notas identificadas com etiquetas de bancos. As etiquetas levaram os investigadores a 2 empresas, administradas por 2 irmãos. E ao analisar a movimentação financeira do grupo empresarial, a PF identificou mais de 15 milhões de reais em saques em espécie. A PF investiga agora se parte desse dinheiro veio de desvios de verba da cota parlamentar. Ao autorizar a operação, o ministro Flávio Dino afirmou que essa hipótese criminal, grave por si só, ganha contornos significativamente mais expressivos a partir do momento em que a investigação indica a possibilidade de que esses valores possam ser, ainda que em parte, fruto de peculato atribuído a deputado federal. A PF suspeita que os investigados tentaram forjar uma escritura de compra e venda de um imóvel para explicar a origem do dinheiro.